Oi gente, aqui é a Nanda, eu faço e ensino a fazer pães e durante essa semana vocês vão ver e entender como as pessoas podem fazer o pão delas em casa e assim melhorar a alimentação delas. Então não importa se você acha que você não tem dom para fazer pão, se você não faz pão, se você não sabe por onde começar a fazer pão, se você não tem equipamentos profissionais, se você tem medo de tentar fazer seu pão em casa, se você não tem tempo ou até mesmo se você não come pão em casa. Tudo o que você precisa é seguir um método que te mostre todas as armadilhas durante o processo. E eu quero te mostrar qual é esse método. Pode até parecer um sonho, mas é verdade. Anos atrás eu daria tudo para ter um método desse, mas não existia um método assim. E o que eu vou te contar é o resultado de anos fazendo, testando, refinando e implementando todo o método, até ter o know-how para fazer na realidade doméstica. Então o que eu vou te contar aqui não é uma reprise dos livros, não é o que um professor tradicional fala, é a vida real e doméstica. Não é uma pessoa que vai falar para você que trabalha com equipamentos e maceira e depois só conta receitas e dados e tempos. É um método que vem sendo seguido por centenas de alunos e gerando resultados e transformando para sempre a realidade da alimentação e da cozinha. As pessoas ficam chocadas como é simples para passar a dominar todas as etapas e começar a ter pão, uma melhor alimentação e melhorar a qualidade de vida em casa. Então fica aqui assistindo para você ver como em diversos lugares do mundo esse método revolucionário, quando é seguido, ele gera resultado e transforma a vida das pessoas. Faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, né? Para agradecer e para falar para vocês a minha experiência com o Panifique. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu fazia pães já há uns mais de 5 anos. Só que eu nunca tive certeza dos pães que eu fiz se eram realmente gostosos. A partir do momento que eu fiz o curso com a Nanda e fiz o Panifique, a minha vida mudou. Meus pães mudaram. A minha perspectiva de pães, assim, relacionada a pães, mudou totalmente. Eu tenho muito problema de azia. E hoje em dia, eu como pão todo dia, todo dia. Eu faço pão quase todo dia. Então, assim, acabou. Acabou minha azia, acabou o estômago estufado, acabou tudo. E a Nanda, ela tem um método excelente. Se você seguir passo a passo todas as recomendações, assistir todos os vídeos, voltar, assistir de novo, fazer anotação, respeitar, com certeza vocês vão ter pão de qualidade. Hoje em dia, eu tô quase parando de trabalhar no meu emprego atual para viver só de pão. Então, assim, mudou minha vida. Eu que já era apaixonada por pães, hoje em dia, meu Deus. Então eu só tenho a agradecer. Agradecer por esse curso, agradecer por todos os ensinamentos que a Nanda deu. E olha, não é porque eu faço com farinha excelente, não. Eu moro no Japão. Então aqui é tudo diferente. O clima é diferente, farinhas são diferentes. E eu consegui ótimos resultados. Fazer pão, fazer focaccia, fazer tudo. Fora as comidinhas que a Nanda posta que são maravilhosas, sabe? Ela não tem mimimi, ela é direta e vocês vão aprender. Eu não sabia nada. Meu fermento foi do zero. E hoje meu fermento é lindo, 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 lindo. Eu já até doei meu fermento. Isso é o máximo, tá? Então façam um curso com ela que vocês vão ter ótimos resultados, tá bom? Um beijo, tchau. Mas antes de te mostrar esse jeito diferente de ensinar a fazer pães, eu quero te contar um pouco da minha história, um pouco do meu caminho, de como que eu cheguei até aqui. Eu sempre amei comer e coisas de cozinha, ficar na cozinha acompanhando a minha mãe. Só que eu não tinha muito bem a clareza que era isso que eu queria fazer para a minha vida. Então, como eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, foi muito mais cômodo seguir a profissão dos meus pais. Então eu fiz vestibular e cursei odontologia. E aí, mesmo a minha mãe também sendo dentista, ela fazia as coisas em casa e ela sabia fazer de tudo na cozinha. Fazia até pão mesmo, lá do jeito dela, mas ela fazia. E eu só observava. O tempo foi passando, eu me formei, virei dentista, tive minha filha, minha casa e comecei a
ter interesse e procurar cursos para aprender a cozinhar, para aprender a fazer pão, bolos e outras coisas. Aí eu fazia um monte de cursos. E mesmo entendendo as coisas na aula, quando eu chegava em casa, nem tudo dava certo. Aí eu fui vivendo essa vida. Uma hora eu cheguei de odontologia, falei, chega, acabou, não quero mais isso. Comecei a encaminhar meus pacientes para os colegas continuarem o tratamento. E aí, com a ajuda da família do meu marido, do Rodrigo, eu fui estudar gastronomia. Eu fiz a faculdade de gastronomia e, paralela à faculdade, eu fazia vários cursinhos extras e até aula particular eu contratava para aprender mais do que eu queria saber. Só que a realidade doméstica era cruel comigo. Eu não conseguia ter o mesmo resultado em tudo. O resultado que eu tinha lá na faculdade ou nos cursos quando eu olhava. E aí eu comecei a perceber algumas coisinhas, até que eu percebi o que me levava ao erro. Eu comecei a entender e a me aprofundar mais nos fundamentos. E aí, com isso, eu comecei a desenvolver um método para individualizar para a minha realidade doméstica. As abordagens clássicas e tradicionais, elas apenas cospem dados para a gente. Elas não explicam necessariamente o que está por trás daqueles dados. Eu resolvi mudar definitivamente a maneira com que eu fazia as coisas em casa. E aí meus resultados só melhoravam. Então eu percebi que eu tinha um método, mas aí eu foquei em fazer coisas para vender. Eu cheguei no meu limite e aí eu fiz uma opção em me dividir entre fazer pães para vender e ensinar o que eu descobri. Criei um canal no YouTube com conteúdos e nessas aulas eu mostro como a pessoa aprende a pensar. Esses conteúdos eu também coloco em outras mídias digitais para ajudar outras pessoas também. Eu tenho a preocupação também de montar aulas presenciais e nessas aulas eu sempre incluo preparações com comidas e acompanhamentos, porque durante todos os anos que eu estudei eu percebi que esse estudo só trouxe uma melhora para a minha alimentação e eu também verifico que todos os meus alunos têm um salto de melhora de qualidade na alimentação na casa deles também. Eu acredito que todos são capazes de fazer pães de alta qualidade em casa e melhorar a alimentação da forma com que eu explico. As pessoas que aprendem a fazer um bom pão em casa, elas se tornam muito exigentes. Elas começam a procurar por mais aprendizado na cozinha, se desenvolvem e não aceitam qualquer coisa na rua. E isso é muito bom, porque isso eleva a qualidade da alimentação. Mas que método é esse e por que ele funciona? É porque ele não é um método tradicional. Ele se trata de um método que ensina você a aprender a pensar e dessa forma você passa a entender as coisas. É como se eu fosse lá na cabeça da pessoa e virasse uma chave, onde ela começa a ter sentido em tudo que ela está observando. E aí dessa forma, quando ela segue, é impossível ela não obter resultados. Eu deixo as pessoas presentes para a origem dos erros e forneço ferramentas para elas exterminarem com dúvidas e incertezas de uma vez por todas. Conhecendo o forno doméstico, o ambiente doméstico, a geladeira que a gente tem em casa, alguns utensílios e outros equipamentos, eu liberto as pessoas e faço com que elas definitivamente comecem a ter resultados. É o fim das regrinhas decoradas. Todo mundo passa a entender o que está fazendo. Eu falo de farinhas com glúten e farinhas sem glúten e o foco em cada etapa é melhorar e entender os resultados. Então, agora que eu contei como e por que o método é diferente, na próxima aula eu vou explicar as bases dessa metodologia. No final da próxima aula, você vai poder baixar um presente que eu preparei para você, que é um e-book da Semana do Pão em Casa. E nele você vai ter ferramentas para começar a vencer seu medo, domesticar a sua ansiedade, iniciar a sua organização de forma eficiente, aprender a dominar seu forno, começar a fazer seu fermento natural do zero e aplicar todos esses fundamentos executando um pão sem glúten e um bolo simples. E também vai ter link para videoaula exclusiva durante a duração da Semana do Pão em Casa. Chegou a hora de você começar a dar um salto na sua alimentação em casa. E lembra de uma coisa, quando alguém te conta uma coisa, é diferente da pessoa te explicar. Quando alguém conta alguma coisa para você, ela não vai te tornar capaz de nada. Mas quando alguém explica para você e te dá uma ferramenta, ela capacita você a individualizar toda e qualquer realidade adversa.
Então deixa aqui seu comentário, divide as suas expectativas e suas maiores dúvidas com a gente, comigo e com o Rodrigo. Vai lá no meu canal no YouTube que tem muita coisa lá, no site também, pode clicar e procurar à vontade, tem vários conteúdos para você olhar e se divertir também, porque tem muita receita prática. Não perde nenhum conteúdo. Favorita meus e-mails para impedir que eles cheguem lá naquela caixa de spam e você perca eles. Então eu te espero na próxima aula. Oi, gente. Meu nome é Marçal e queria fazer um pequeno relato sobre o meu processo, né, com a fermentação natural. Né? Eu sempre fui daquele estilo curioso na cozinha, de querer fazer reproduções de receitas, né? Nunca obtive sucesso em relação a pão, isso eu posso confessar. Né? Eu sempre fiz aqueles pães estilo maçudo, né? Que daí as pessoas comem, né? E falam, seu pão estava delicioso, mas me causou azia, né? Aí aquela frustração sempre ocorre, né? Aí eu comecei a fazer um tour pelas padarias de fermentação natural que tem aqui em São Paulo, tem um monte, né? E aquela curiosidade de saber como eu poderia fazer essa reprodução em casa, né? Fui atrás de fazer uma pesquisa pela internet. Confesso que tem muitos professores, muita gente ensinando, cada um com seu procedimento, mas o qual eu obtive o maior sucesso desde a criação do meu fermento foi com a Ananda, né? No site eu já achei um monte de informações que eu nem sabia, né? Vendo os outros vídeos. E o procedimento do beabá, de como criar o meu fermento e como cuidar dele desde então, né? E olha, confesso que isso mudou realmente a minha vida, né? Eu deixei de ser dependente de padarias, né? E daí vem um amigo em casa visitar e come um pão e fala, nossa, que pão delicioso, né? Onde você comprou? Daí eu falo, fui eu que fiz. Mas é indescritível essa experiência, porque o fato de você saber que você está oferecendo para sua família, para os seus amigos, né, um pão assim que não leva nenhum aditivo químico, né, não tem segredo nenhum, é só água, né, farinha, o fermento. Então é algo diferenciado, né, aquele cheirinho de pão maravilhoso que sai do forno é muito bom, né, e confesso que mudou mesmo a minha vida, porque assim, hoje a gente não tem esse hábito de comprar pão, a gente faz em casa, eu faço em casa, né? E muitos amigos fazem questão de comprar o meu pão, né? Porque acham, além de tudo, muito saboroso. Olá, meu nome é Daniele, eu sou dentista e moro em São Paulo. Há mais ou menos uns 2 anos eu comecei a me interessar pelo mundo da panificação. Tudo isso por causa de um pequeno problema de saúde que me obrigou a buscar uma alimentação mais saudável, livre de conservantes, de produtos industrializados e utilizando alimentos os mais naturais possíveis. Para conseguir esses pães, eu cheguei a fazer alguns cursos presenciais aqui na cidade e isso foi sempre bastante frustrante para mim, porque quando a gente faz esses cursos, no ambiente em que a gente está, tem um monte de equipamento industrial, tem forno de panificação, então os resultados são sempre muito bons. Mas quando a gente chega em casa e quer reproduzir esses mesmos pães, essas mesmas receitas, não é nada daquilo. Então a gente não consegue o mesmo resultado. É pão que não cresce direito, é miolo que fica sem crescimento, que fica maçudo, é casca que não ganha crocância, que fica branquela. E em função disso eu acabei engavetando a minha ideia de fazer o próprio pão. Até o dia em que, mexendo no Instagram, eu vi um post da Nanda falando da Semana do Pão em Casa. E ali ela diz que a gente vai fazer o nosso pão do zero, dentro da nossa realidade, com os recursos que a gente tem. Eu falei, quer saber? É de graça mesmo? Vamos lá, vamos fazer, vamos ver o que acontece. Gente, foi maravilhoso, adorei, porque logo de cara eu já consegui um pão muito melhor do que todos aqueles pães dos cursos que eu tinha feito. E isso acabou me despertando muita curiosidade para ver o que mais a Nanda tinha para mostrar.
e me inscrevi no Panifixe. Eu nunca tinha feito curso online, eu fiquei meio com o pé atrás. Mas falei, vamos lá, vamos ver o que acontece. Adorei. É muito bacana que a gente assiste o curso no nosso tempo, em casa, sem maiores atropelos, e a parte mais legal é que realmente a Nanda nos ensina a fazer o pão usando os recursos que a gente tem dentro da nossa realidade. Então não é um mero reproduzir receitas, ela nos ensina a trabalhar com as variáveis para que elas se adaptem à nossa realidade. Depois disso, com o fogão que eu tenho em casa, sem firula, sem recursos adicionais, sem pedra de lastro, sem vapor, sem nada disso, eu tenho conseguido pães dignos de padaria. Então são pães maravilhosos que crescem, têm um miolo macio, saboroso. Olha, realmente eu estou muito feliz. Só tem um pequeno problema. Essa história de fazer pão vicia. Vicia tanto que, além de ser uma delícia fazer, os amigos começam a pedir. E hoje em dia, o que acontece? Além de ser dentista, eu estou virando padeira. Então, Nanda, Rodrigo, muito obrigada. Agradeço mesmo, porque finalmente eu estou conseguindo os resultados que eu queria.